Então, de imediato, o senhor José Reginaldo Inácio, secretário de Educação, representante da CNTI. Bom dia, senador. Bom dia a todos presentes, companheira, pessoal da mesa. E, de pronto, eu queria, primeiro, dizer que quem deveria estar presente aqui é o Pedro, né, coordenador do DEPRONEX, mas em função de outras atividades não pôde estar. Agradecer ao companheiro Genoiro Foquinha, lá de... Se tu me permitir, Pois o Calixto está meio adoentado, tá, né? Então, eu queria aqui mandar um abraço para o Calixto, ele deve estar assistindo essa sessão. Ele preside a nova central e também a CNTI, tem sido um líder comprometido com os trabalhadores, não só da CNTI, como também da área pública, da área privada, do campo e da cidade, pelo papel que desempenha a nova central. Então, Calixto, que Deus te ilumine, você melhore e volte às atividades. Aqui, só inteirando o companheiro Foquinha, do Sindicato dos Mineiros da região de Criciúma e também da Federação Interestadual do Setor Extrativo do Sul. Né? Na realidade, ele, com essa preocupação, a gente vai trazer, inclusive, alguns elementos do próprio setor extrativo, mas o fundamental para esse momento de discussão é não compreender aquela lógica que praticamente está invertida, né? Aparentemente, nós, da Confederação, especificamente o presidente Calixto, tem preocupado com isso, com essa inversão, né? Aparentemente, o governo diz que quanto menor proteção tivermos para a Previdência, mais protegido o trabalhador está. É uma lógica estranha, né? Mas, de toda maneira, a gente vai tentar aqui pensar um pouco sobre isso. O Márcio Túlio falou muito isso em relação à reforma trabalhista, que veio para proteger o trabalhador, mas no sentido da desproteção do trabalhador. A mesma coisa, a emenda 95, à sua época também, no sentido de fortalecer e proteger mais a condição do povo brasileiro, e a gente percebe que, de fato, isso não aconteceu. Eu queria especialmente agradecer ao senador Paulo Paim, em função até da dedicação muito especial à classe trabalhadora e especial aos aposentados brasileiros. Nós vamos estar aqui dividindo a nossa fala em 5 pontos. Vamos tentar aqui ser o mais breve possível. Nós temos quanto tempo, senador? 10 minutos, mais 5. Tá. Com a tolerância necessária. O conceito da própria aposentadoria, a gente chama de aposentadoria por condições especiais de trabalho, não se trata efetivamente de uma aposentadoria que a gente possa chamar de especial, né? As condições de trabalho para poder ter direito a essa aposentadoria, nós vamos ver, elas são deveras críticas, deveras agressivas à saúde de quem trabalha em determinados ambientes de trabalho. Elementos que caracterizem, de caracterização e o financiamento da aposentadoria por condição especial de trabalho. Vamos falar rapidamente sobre a regra de transição, né, da PEC 06, no que diz respeito à aposentadoria especial. A relação acidente-saúde no ambiente de trabalho e aposentadoria especial, a questão da integridade física, periculosidade, penosidade e insalubridade, e sua amplitude também na aposentadoria especial, e algumas considerações. Sobre a questão conceitual, o grande ponto talvez seja melhor esclarecido pelo pessoal do jurídico, que está aqui presente também na mesa, representando, mas o ponto fundamental para nós, a gente procurou destacar ali na apresentação, efetivamente são o conceito em si. A aposentadoria especial não é privilégio, o principal ponto a se considerar. A gente tem que observar que até o próprio relatório estatístico da Previdência aponta para as aposentadorias, para quem recebe hoje o benefício de aposentadoria por tempo de serviço na condição de aposentadoria especial, na casa de aproximadamente R$ 3.500. Em média, R$ 3.500 e poucos reais, a aposentadoria do trabalhador submetido à questão da insalubridade. Então, não é privilégio, muito pelo contrário, é um benefício que visa garantir o segurado do regime geral da Previdência Social uma compensação pelo desgaste resultante do tempo de serviço prestado em condições prejudiciais à sua saúde e integridade física. Não vou entrar em outros detalhes do conceito,
para a gente ganhar tempo, mas o fundamental de se perceber aqui é a questão do que representa isso. O trabalhador, via de regra, em situação normal, né, ele vai se aposentar por idade ou por tempo de contribuição de 35, no caso homem, 30, no caso mulher. No caso da aposentadoria por condição especial, a jornada de trabalho de quem atua nesses setores, né, que tem um ambiente que tem problemas sérios de insalubridade, de periculosidade e penosidade, esse trabalhador, via de regra, não se consegue trabalhadores disponíveis para esse tipo de trabalho. Com isso, ao invés de reduzir a jornada para que a pessoa se sujeite à ruptura do limite de tolerância, ao invés de romper o limite de tolerância com a jornada diária diminuída, o que se faz? Ao invés de diminuir o tempo de exposição do trabalhador no dia de trabalho para 2, 3, 4, 5, 6 horas, mantém-se a jornada de trabalho, mas diminui o tempo seu de exposição durante a sua vida útil laboral. Ao invés de trabalhar 35, no caso, trabalha 25, 20 ou 15 anos. Em alguns casos, o trabalhador não sequer consegue, por exemplo, em certas minas de subsolo, trabalhar durante 15 anos. Em certos tipos de exposição de pressão hiperbárica, conforme a situação do mergulhador, também há situações que o trabalhador não chega efetivamente a cumprir sequer 15 anos de trabalho. Ele se torna inválido, inapto ao trabalho, antes mesmo de estar efetivamente aposentado. E quando se aposenta, via de regra, ele continuará numa situação de inapto, e ao estar inapto não consegue mais ser admitido em qualquer outro espaço de trabalho, né? Ele vai fazer o exame admissional, não tem saúde, portanto não pode trabalhar, e não podendo trabalhar, não podendo se aposentar, efetivamente o que acontece com esse trabalhador? Ele vai se sujeitar a ser superexplorado numa condição de informalidade, né? Então, esse é um ponto que a gente precisa destacar, que é preocupante. Aqui a gente pode passar. Outro ponto fundamental que é pouco falado do ponto de vista da aposentadoria por condição especial, né, é o fato de haver um financiamento específico, né, que se chama financiamento da aposentadoria especial. Esse financiamento da aposentadoria especial, ele tem uma caracterização que é pouco difundido, e a gente pode até dizer, em certa medida, que o sujeito que trabalha na condição especial, né, ele já tem uma rubrica específica que, no caso aqui, a gente pode dizer, né, que para caracterizar é preciso haver esses 5 elementos para poder ter direito, né, efetivamente, à aposentadoria especial. Quais são esses 5 elementos? A pessoalidade, né, a gente pode dizer que nesse caso é um elemento subjetivo, é preciso que haja um direito assegurado a um sujeito e não a outro sujeito, né? A um trabalhador e não a outro trabalhador, então é preciso haver esse caráter da pessoalidade. E, ao mesmo tempo, a questão da onerosidade, é preciso haver também a questão da onerosidade. O que é essa onerosidade? É o elemento econômico do FAI, é o elemento econômico, é preciso haver, e quando há, nesse caso aí, surge a hipótese da incidência, a incidência que assegura a tutela tributária e previdenciária em situações específicas de trabalho, que é, no caso, o trabalhador se sujeitar a ter a sua saúde ou sua integridade física afetada. A questão da proporcionalidade. No caso da proporcionalidade, é um elemento meramente previdenciário, ele que vai garantir a conversão pro rata, possibilita a divisão e a conversão pro rata, garantindo efetivamente a compensação em detrimento da aposentadoria normal. Nós temos também a questão da nocividade, ou seja, é preciso que haja a nocividade no ambiente de trabalho. Você é o sujeito, você tem a onerosidade, você tem a proporcionalidade, aí tem a questão da nocividade. É preciso que o ambiente de trabalho seja nocivo, né? Se o ambiente não for nocivo, não dá direito, né, à aposentadoria por condição especial. Pior do que isso ainda, tem que haver a permanência. É preciso que o trabalhador esteja efetivamente permanente. E o caráter de permanência, a gente vai observar o elemento jurídico administrativo. Há
efetivamente a questão da disciplina, senador. É preciso a obrigação de fazer, né? O indivíduo não está ali porque quer estar ali, ele está ali por uma subordinação. Existe tarefa, existe regra, existe disciplina que coloca o trabalhador numa situação em que ele é submetido a um poder que o adoece, que o mutila ou o mata no ambiente de trabalho. Esta, efetivamente, é a questão para existir o FAI. Qual que é a diferença do FAI e do SAT? Né? O FAI é um financiamento específico de aposentadoria especial e tem o SAT, né? Que, na realidade, o SAT é o seguro do acidente de trabalho. No caso do financiamento específico ali, as alíquotas são majoradas, acima, inclusive, apartadas do SAT, né? São alíquotas de 12%, no caso aí, para 15 anos, 9% no caso de 20 anos e de 25, 6%. Qual que é a definição? O FAI tem por característica a predição de falha, né? Ou seja, o trabalhador ele vai adoecer, o trabalhador pode se acidentar, o trabalhador pode se mutilar. No caso do SAT, né, que é o seguro do acidente de trabalho, ele custeia a falha consumada. Já é previsto, não é só na área de risco, mas em todas as áreas tem o SAT, que é o seguro de acidente de trabalho, o trabalhador acidentado. O FAI sustenta a falha preditiva, futura, decorrente das condições especiais que antecipa a aposentadoria por tempo de contribuição. Uma dose resultante da intensidade, concentração da exposição e do tempo de exposição do trabalhador ao risco, né? Resumidamente, o FAI custeia a incapacidade, ele é reativo, o acidente já aconteceu, né? E no caso do FAI, ele custeia a precocidade, o fato do sujeito, ao estar naquele ambiente de trabalho, ele vai adoecer, ou ele vai se mutilar, ou vai morrer, né? Efetivamente falando. Aqui, o impacto da regra de transição, eu não vou entrar em muito detalhe, até por uma questão de tempo, né? Mas o impacto da regra para a aposentadoria por condição especial, né? A PEC ela impõe a idade mínima em detrimento do tempo de contribuição. É impossível você traçar um parâmetro, né? Uma regra em que o sujeito em determinada idade, no caso da aposentadoria por condição especial, ele não vai estar doente, ele não vai ser submetido a algum tipo de lesão, né, que provoque uma série de fatores. Ou seja, nós prevemos que se alterar a questão de idade, a gente pode afirmar que haverá uma quantidade imensa de trabalhadores que estará impossibilitada de se aposentar e inapta ao trabalho. Outro ponto fundamental, o aumento do desalento, da informalidade, da sujeição às piores formas de exploração, acidentes, agravamento de invalidez e ou doença, além das mortes. Trabalhadores desempregados e sem poder contribuir para a Previdência. Se não morrerem antes e um dia conseguirem se aposentar, depois de anos, no cárcere previdenciário, o Paulo Rogério chama de cárcere previdenciário, o sujeito está preso por uma questão previdenciária em que ele não pode sequer trabalhar mais, né, porque ele está inapto ao trabalho, e também não consegue se aposentar. Então, ele fica preso num cárcere previdenciário que varia, no caso, aí, de 10 a 20 anos. Né? É um problema sério e também tem um impacto direto no valor médio do benefício de aposentadoria. Afinal, o trabalhador poderá ficar um tempo grande sem recolher, sem contribuir com a Previdência, automaticamente cai a sua renda, né? Nós temos que enxergar a relação efetiva, né? A relação do acidente e saúde profissional. Nós temos que ter em mente que a maioria dos acidentes que estão nas estatísticas efetivamente da Previdência Social são, via de regra, em sua ampla maioria, né? A maior parte dos casos estão relacionados com a produção de bens e ou serviços em ambientes nos quais a subordinação formal do trabalhador o expõe à condição laboral onde a integridade física ou saúde física e mental estão fatalmente ameaçadas ou comprometidas. Então, a gente não tem como não relacionar, senador, as estatísticas de acidentes tão alarmantes que tem no Brasil se devem, em grande medida, aos espaços cuja a condição de trabalho são insalubre, periculosa e fere a integridade física do trabalhador. É um ponto importante que a gente tem acompanhado. Aqui nós temos eu não sei se eu consigo abrir o vídeo aqui.
temos um exemplo da mineração. Para que você possa ter energia elétrica em sua casa e muitos outros produtos que utilizam carvão como matéria-prima, esses homens trabalham duro e sob grande pressão. Mas chegou a hora de descermos para conhecer a mina. A sensação de estar a essa profundidade, cada vez mais longe da saída, num labirinto interminável de túneis, é no mínimo estranha. A altura média do teto aqui é 1,70 m, 15 centímetros mais baixo do que eu. Todos os carros e máquinas são rebaixados e construídos para esse tipo de lugar. A partir do momento que nós ficamos com esse portão, nós vamos estar na chamada para eles. Então, ali, vamos sempre andar juntos, ninguém tiver uma detonação, fique próximo do grupo. Aqui, os mineradores utilizam basicamente 3 tipos de máquina. A primeira é responsável por fazer furos no teto. O procedimento que eu fiz, o que é? Eu coloquei a bloca de 60, o meu ajudante coloca uma resina na ponta do parafuso e eu dou um torque ao contrário. Então, essa máquina é uma máquina que ela põe um parafuso no teto que é para sustentar, para não desabar. Pressão do teto, exatamente. Com o teto seguro, uma segunda máquina, meio parecida com a primeira, chega para fazer furos na parede. Esses furos servirão para colocar as bananas de explosivo que vão aumentar o buraco da mina. Isso daqui é capaz de explodir uma parede dessa daqui. Exatamente, isso que nós vamos utilizar para fazer a detonação. Para operar esses explosivos, existe um profissional específico. Só ele está apto e autorizado a cuidar desse setor. Ele vai ligar tudo e explodir. Para falar a verdade, a velocidade com que ele espeta as espoletas nas bananas e as coloca nos buracos assusta bastante. A gente tem que ficar quantos metros para não ser atingido? Ele geralmente fica a distância do pneu. A distância de cada pneu tem 40 metros. A ideia aqui é juntar cada pavio numa só saída e ligá-los ao detonador que vai gerar uma enorme faísca elétrica responsável por explodir, ou detonar, mais corretamente falando, as 30 bananas de explosivo. Nós vamos mostrar para vocês isso agora. Aqui é importante destacar, senador, que fazer uma mudança na Previdência, descaracterizando a aposentadoria especial, nós temos condições desta natureza. Né? Nós temos condições de trabalho em que todos os agentes patogênicos possíveis de existir no ambiente de trabalho, que são 15, todos existem na mineração. Todos, sem exceção. Né? Então, quando o sujeito consegue trabalhar durante 15 anos nesta condição, que é o mineiro de subsolo, né? Fatalmente ele sai de lá inapto ao trabalho. Não é possível a manutenção desse trabalhador. E eles estão presentes nessa estatística, senador, olha lá. Nós colocamos aí, ontem fechamos aí, às 13h18, esses números, acidentes registrados no Brasil, 4.772.544, o total de acidentes desde de 2012. Só esse ano aconteceram no Brasil já 268.913 acidentes registrados e 983 mortes até o dia de ontem, exatamente naquele horário de cima lá, 13h18. E, com certeza, eu lhes asseguro aqui, é importante que o ministro Paulo Guedes saiba, que o presidente da República saiba, né, que o representante aqui do governo saiba que esta é a situação de quem trabalha efetivamente nos setores que têm aposentadoria especial. Aqui tem as lesões, né,
Para se ter uma ideia lá, só lesão, corte, laceração, ferida, contusa, punctura, 734 mil. Vamos pegar o último, amputação e enucleação, né? Que é a dissipação, amputação de perna, de braço, setor elétrico, a questão de arrancar a tampa da cabeça, as pessoas soterradas, as fraturas, né? Para se ter uma ideia, no caso ali, dos 734 mil, efetivamente, ali, 689 mil casos são acidentes típicos, ou seja, acidentes acontecidos no ambiente de trabalho. Não há como se discutir privilégios, não é privilégio. A população precisa saber que não há privilégio quando se concede aposentadoria por condição especial de trabalho. Esse é o ponto central que precisa ser discutido e o governo precisa saber disso. Os gastos da Previdência são altíssimos, têm impactos literalmente pavorosos, né? Nós temos aí esse acumulado de 79 bilhões até o final de 2018 e chegamos no dia de ontem a 83 bilhões 716 de gastos com Previdência com acidentes, né? Aí você tem um número de dias perdidos também que é imenso. Efetivamente, a questão da integridade física está, de certa maneira, salvaguardada no artigo 201. E volto a assistir. Ressalvados os casos de atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, né? Daí tem o direito de aposentadoria por condições especiais. Não é porque é um privilégio, não é porque o sujeito vai ficar doente. Ele pode adoecer, ou ele pode morrer, ou se mutilar, né? Concluindo, é importante se acrescentar nesse rol também a questão da periculosidade. Eletricitários têm morrido, têm ficado aleijado, têm ficado mutilado, motoristas também a mesma coisa, o vigilante, escolta armada e de carro forte, motoboy, frentista, ou seja, eles precisam de alguma maneira estar inseridos. Aqui no Senado, quando for discutido, senador, é importante a gente pensar na inclusão desses setores que já estavam, saiu em 95 e 97 com Fernando Henrique, e a gente precisa garantir que eles estejam junto aí na aposentadoria. As considerações finais apontando, considerar a aprovação da PEC e há algumas certezas que devem servir à reflexão. Extinção, de fato, da aposentadoria por condição especial, ainda que prevista na Constituição. Redução das aposentadorias especiais para as pessoas com deficiência. Enorme sobrecarga e aumento das concessões de aposentadoria por invalidez, pressionada pela idade mínima de 65 e altíssima morbidez no ambiente laboral, notadamente por problemas ósseos musculares, psicológicos, nervosos, cardíacos e traumáticos, sem a válvula de escape da aposentadoria por condição especial de trabalho. Aumento de acidentes, invalidez, adoecimento no ambiente de trabalho e morte face às novas formas de contrato de trabalho sem a aposentadoria por condição especial vigente. Aumento das demandas pelo SUS e de requerimento de auxílio-doença e reabilitação profissional pelo INSS pelos motivos acima. Redução da arrecadação relativa ao FAI. Tendência ao desequilíbrio financeiro atuarial do regime geral da Previdência e até mesmo do regime próprio. E aumento da demanda por assistência social, dada a desproteção da Previdência. É isto, agradecer, senadora, a oportunidade. Obrigado.